Bom, aqui a gente vai começar ligamentos de membro inferior. Então, eu vou começar primeiro nos ligamentos que fazem parte do quadril, né, da articulação, então, do osso sacro com o osso do quadril, e depois os ligamentos que fazem parte da articulação do fêmur com o osso do quadril. Então, começando aqui, ó, eu tenho um hemiquadril, né, num corte mediano, e aqui eu consigo observar o que? Aqui eu vou ter o osso sacro e aqui o osso ilho, que é do osso do quadril. Aqui vai estar um ligamento chamado ligamento sacro-ilíaco ventral, ok? É o que fica voltado então para frente, que vai unir o sacro com o osso ilho do osso do quadril. Se eu observar numa vista posterior, eu consigo enxergar também esse ligamento aqui, ó, e esse comprido aqui, tá? O que vai acontecer? Esse ligamento é chamado sacro-ilíaco dorsal. Só que eu vou ter o sacro-ilíaco dorsal curto e o sacro-ilíaco dorsal longo, ok? Aqui eu consigo observar um ligamento chamado sacro-espinhal. Então ele une o osso sacro com a espinha isquiática, tá? Aqui do osso do quadril. Se eu observar anteriormente, ele vai estar recoberto com os músculos, então eu não consigo ver. Eu só vou conseguir ver aqui atrás, ok? Então ele vai ficar embaixo do sacro ilíaco dorsal longo. E mais embaixo eu vou ter um outro ligamento, tá? Que é chamado sacro tuberal, porque vai unir o osso sacro com o túber isquiático. Então eu tenho sacro ilíaco dorsal curto e longo, sacro tuberal e o sacro espinhal. Tudo isso observando na parte posterior. Na parte anterior, somente o sacro ilíaco ventral, tá? Aqui na articulação entre o fêmur e o osso do quadril, então eu vou ter a cápsula articular e ligamentos capsulares. Aqui vai existir 3 ligamentos capsulares que prendem o osso fêmur com o osso do quadril. Então o primeiro ligamento que eu vejo, tá, que é a direção das fibras aqui, ó, tá, vai ser o ligamento ilho femoral, ok? Então ele sai daqui do osso ilho e vai até o fêmur. Essa ponta, essa extremidade é o osso púbio, e daqui sai um ligamento chamado pubo femoral, porque vai ligar então o osso púbio ao osso fêmur. E na parte posterior, então, movimentando aqui, ó, eu tenho esse ligamento aqui, ó, tá? Que é o isquio femoral, que liga então o osso isquio ao osso fêmur. Então, posterior eu tenho o isquio femoral, anteriormente eu vou ter o ilho femoral e o pubo femoral, ok? Na articulação então do quadril são esses os ligamentos. Indo então agora para a articulação do joelho, eu consigo observar 3 classes de ligamentos: ligamentos extracapsulares, capsulares e intracapsulares. Então o que eu consigo observar? Aqui a articulação do joelho, vista anterior, na patela, né? Ligamento do músculo quadríceps femoral. Aqui eu vou ter esse ligamento aqui, ó, mais evidente, que une, né, que liga a patela à tuberosidade da tíbia. Esse ligamento é um ligamento capsular chamado ligamento patelar, ok? Então esse ligamento é o primeiro ligamento patelar. Posteriormente, ainda fazendo parte da cápsula articular, existem 2 ligamentos, tá? Esse ligamento que está oblíquo, numa direção oblíqua, tá? Que está em sentido, vamos pegar, da tíbia ao fêmur. Então esse ligamento aqui vai ser chamado poplíteo oblíquo. E vai ter um outro que vai em direção à fíbula, que é o ligamento poplíteo arqueado. Então posteriormente tem o poplíteo oblíquo e o poplíteo arqueado. Lateralmente eu vejo 2 ligamentos, tanto o que une o fêmur à fíbula, tanto o que une o fêmur
a tíbia. Esses dois ligamentos são ligamentos classificados como extracapsulares. Esse ligamento que une o fêmur à tíbia é chamado colateral tibial. E esse que une o fêmur à fíbula é chamado ligamento colateral fibular. Ok? Então esses ligamentos é o que eu consigo observar por fora da cápsula articular. Se a cápsula articular for aberta, então, tá, eu consigo agora enxergar ligamentos intracapsulares, ok? Que são em número de 3, 4 na verdade, tá? Eu vou ter dois ligamentos que são chamados de cruzados. Então eu vou ter o cruzado anterior e vou ter aqui atrás o cruzado posterior. Ainda numa vista posterior, tem um ligamento que sai do menisco lateral e vai até o côndilo medial do fêmur, que é esse ligamento aqui, ó, que é o ligamento menisco femoral, tá? Então eu consigo observar aqui na vista posterior menisco femoral, o cruzado posterior e no movimento de flexão eu consigo observar o cruzado anterior. Quando eu retiro da articulação do joelho o fêmur, então aqui eu tenho a patela com o ligamento patelar, tá? Aqui eu vou ter o fêmur que eu estou segurando, a fíbula lateralmente, e aqui olhando agora por cima eu consigo ver duas estruturas de fibrocartilagem, que são chamadas de menisco. E eu vou ter o menisco lateral, né, que ele é menor, ele é em formato em formato de C, menor, voltado para a fíbula, e o menisco medial, que ele vai ser maior, tá? Quando observado os dois meniscos, consegue-se observar que o medial ele acaba sendo um pouco mais espesso que o lateral. Unindo os dois meniscos anteriormente, tem esse pequeno ligamento aqui, ó, que é o ligamento transverso do joelho, tá? Então ele une aqui anteriormente os dois meniscos. Aqui eu ainda consigo ver, ó, o cruzado anterior, esse aqui, ó, o cruzado posterior. Isso aqui é um tendão de um músculo, tá? Eu vou até tirar aqui, ó. Então, cruzado anterior, o cruzado posterior e aqui atrás, ó, um pedaço do menisco femoral, que nesse joelho é um pouco mais grosso, aqui ele já é um pouco mais fino. Então os ligamentos intracapsulares são menisco femoral, cruzado anterior, cruzado posterior e o transverso do joelho.